Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro podcast do GT Antirracismo da LBS Advogados, um grupo de trabalho que se propõe a discutir e a pensar o racismo a partir da construção de sua própria identidade racial. O mês de julho é um importante mês para a diáspora negra. Nele comemoramos a promulgação da Lei Afonso Arinos, a criação do MNU, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Diante dessa data, o podcast de hoje vai ser capitaneado por 3 mulheres pretas e pela ativista e professora Ieda Leal, que hoje vai ter um importante papel aqui conosco de colocar a mulher na centralidade da história do nosso país. Tudo bem. Eu sou Sara Colli, sou advogada trabalhista na LBS Advogados e é um imenso privilégio estar aqui com vocês hoje. Olá, eu sou Sandriele Fernandes, também sou advogada aqui da LBS e é um prazer estar com vocês. Olá pessoal, Gabriela Rocha, também sou advogada da área civil aqui da LBS, integro o GT Antirracismo e eu vou começar, Ieda, fazendo uma pequena apresentação, porque o currículo dessa mulher é maravilhoso e extremamente extenso também. Então, a Ieda, ela tem uma história, a história de vida dela está extremamente entrelaçada com toda a história de luta sindical, ela já foi vice-presidente, presidente do Sintego, ela já foi tesoureira, ela está atualmente no MNU como coordenadora, também está na secretaria da CUT do Goiás. E, assim, Ieda, tem um adjetivo dos teus adjetivos profissionais, né, de todas essas questões que fazem parte desse teu grandioso currículo, que seria o de professora, o de educadora. Então, a gente costuma até se referir a ela como professora também. Então, ela está aqui representando tudo isso e muito mais, porque a grandiosidade do que essa mulher representa faz com que a gente trago ela aqui hoje para falar com vocês. E aí a gente gostaria de começar esse podcast ouvindo de ti um pouquinho da tua história, entrelaçada com essa questão toda de luta sindical, também rememorando a criação do MNU, tudo aquilo que aconteceu há 44 anos atrás, as escadarias no meio da ditadura, toda aquela sede por lutar contra o racismo, uma sede que hoje a gente vê que nem sempre está tão evidente, as pessoas às vezes maqueiam, escondem, fingem que não existe, outras tantas como nós não estamos aqui tentando bradar nosso grito, tentando fazer com que a verdade realmente ecoe para que a gente seja visto, seja ouvido, ocupe todos os lugares. Então, conta pra gente um pouquinho da tua história, entrelaçada com toda essa luta sindical, fazendo um recortezinho do MNU, e o que você mais quiser falar pra gente, a gente tá aqui todo ouvidos, tá bom? Certo. Eu quero agradecer o convite. Acho que ficar perto de vocês tem um grande significado para mim, de que Lélia estava absolutamente certa. Nós precisamos nos organizar. Sim. Então, cada sorriso de vocês, cada apresentação, esta mesa, esta cidade, este país, ele precisa compreender a magnitude que é ser mulher negra no país e dar a devolutiva para a sociedade. Antes da gente gravar, eu disse que elas precisariam ser todas juízas, né, do nosso país, porque mudaria o perfil da avaliação, da interpretação da lei. O MNU, quando nasceu, eu tinha 12 anos. Eu ainda brincava nas ruas da cidade de Goiânia. Eu nasci em Pires do Rio. E eu descobri que a minha primeira militância, eu já disse isso algumas vezes, foi o dia em que Chico Xavier foi na casa que meus pais moravam, que eu morava. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu perguntei para o meu pai ou para minha mãe, não me lembro quem, se ele falava com os espíritos mesmo. E aí alguém me deu uma cutucada, disse, sim, ele fala, e você fica quieta. E aí, assim, eu me lembrei disso, porque você vai tendo condições de descobrir. Alguém me perguntou, quando foi a sua primeira militância? E eu sempre dizia que foi no dia em que eu fui tesoureira da escola estadual em que eu fui, que eu estudei. Nós chegamos lá e nós fomos nos organizar como estudantes. E eu tenho uma faixa recebendo a faixa de tesoureira.
E aí a gente brincava com os professores e dizia assim, essas faixas são importantes. Eu peguei e brinquei. Põe essa, mas eu quero ser a presidente da República. Agora tem uma outra situação, a solidão. A solidão afetiva, da falta do amor, porque nós não encontramos as pessoas para dividir esse amor tão grande entre a gente. Né? Então isso é muito ruim. Mas ao mesmo tempo você aprende que essa violência é que te afasta dessa possibilidade de amar. Eu quero amar uma outra pessoa. Sim. Meu parceiro, meus amigos. Aí na casa, o sofrimento do reflexo do racismo. Então, eu lembro que minha mãe trançava meus cabelos. Um dia ela falou, ó, não tranço mais. Aí eu falei, o que eu vou fazer? E, assim, então, nós somos 3 meninas em casa, né? A Yara tem um cabelo mais curto, eu e Ivana sempre com aquele cabelão. Eu resolvi que eu ia fazer um black. Pena que naquela época não tinha celular, não tinha ninguém para fotografar. Falei para minha mãe que eu ia em Campinas. Eu fui em Campinas. Gente, Campinas é um setor lá de Goiânia. Um setor de porque- Goiânia. Ah, pensei que era E eu- Campinas, São Paulo. Não, Campinas. Não, E lá Goiânia. tinha uma... Até hoje tem, já passei lá. Mas não tem. E tinha um lugar que eu via, quando eu passava lá, e que eles sempre falavam que tinha um cabeleireiro lá. Aí eu sentei, pedi pro rapaz cortar meu cabelo. Ele falou, mas eu só corto cabelo masculino. Eu falei, não, corta assim. Aí ele cortou, fez um corte redondinho, cheguei em casa com o meu black. Uau. As pessoas brincavam, não sei o que, tal. Mas eu falei assim, preciso saber como eu faço para eu continuar, para manter. O rapaz, todo mundo, né? Ele falou, eu chamo de pente, ele chama de garfo, né? Que tem aquelas coisas. Mas aí ele falou onde é que tinha para eu comprar. Aí eu fui lá no mercado, que era um pouquinho mais à frente, todo mundo, você conhece lá, mas lá na frente não consegui comprar. Mas eu sabia que meu tio tinha um que podia me emprestar. E onde é que ele comprava? Só sei que apareceu. Então eu levantava, eu passava vaselina, passava creme, não sei o quê, tinha um monte de coisa lá. Passava meu cabelo e arrumava meu black, batia assim e ia para a escola. Enfrentamento. Porque o enfrentamento de você dizer eu sou uma mulher, não sou um homem. Ficava chamando a gente pelo nome, aquelas coisas, aquela violência. E que eu não era uma pessoa bonita, porque eu tinha o cabelo daquele jeito. Exato. Ah, gente. Então eu comecei a distribuir aquilo que estava guardado em mim, a minha reorganização. E comecei a ver outras pessoas. Nós tínhamos televisão e passava os africanos, as mulheres. E passou um dia um episódio na televisão em que as pessoas faziam trança e amarrava na ponta do cabelo das mulheres borboleta. Eu sempre tinha aquilo. Eu achei tão lindo. Daquele dia em diante eu dizia, eu sou dona da minha história e do meu cabelo. Minha irmã também, né, nós fomos fazer outras coisas. Aí eu colocava faixa, comecei a me organizar. Né? Minha mãe ajudava, ela falou, não consigo mais, não negócio de ficar trançando cabelo mais não sei o quê. Eu não precisava nem ter cortado meu cabelo, podia ter soltado meu cabelo naquela época, ter feito aquele black maior. Mas como era moda, né? Aí eu comecei a frequentar alguns lugares que faziam o pezinho do meu cabelo, não sei o quê, durante muito tempo. Me chamavam de Pelé, eu falei, você está me chamando de Pelé? Tá ótimo. Tá ótimo. Quando você me chamar de outra coisa, nós vamos brigar. Yes. Mas isso foi um determinante na minha família, assim, de eu me comportar. Mas há o sofrimento. Porque a beleza, para eles, é uma outra beleza vendida naquela televisão, que não seja aquela outra coisa. Então, acho que acolher, a primeira acolhida é a nossa, e a certeza, e brigar por isso. É muito difícil, porque você é o tempo todo julgada e convidada para alisar seu cabelo. Por que você não alisa seu cabelo? Nossa, você é bonita, mas o negócio é seu cabelo. Gente, vocês vão ficar malucos com isso? Não dá. A gente tem o processo do alisamento, tem todas as coisas. Mas a gente precisa ter a certeza do que nós somos. Verdade. Né? Então, isso é uma coisa. Eu tenho filhas, elas usam hoje black, super solto, a minha neta também. E de vez em quando a gente faz oficinas de trança. Depois eu botei trança, fiz trança, um monte de coisa. Mas aí eu fui fazendo aquilo que é do nosso querer. Então, essa coisa. E o MNU me deu isso também. Maravilhoso. Né? O MNU, no 78, quando eu entro, já estava na universidade, essas coisas todas, isso, professora negra de escola infantil, de periferia,
de pessoas que achavam que eram brancas. Então você tem todo um trabalho. Então o meu despertar racial, e eu acho que para qualquer um, não é muito fácil. Mas de você duvida, fala, gente, mas será que eu estou sozinha nessa coisa aqui? Ieda, a gente está no ano eleitoral e a gente sabe como é importante realmente que nesse ano a gente seja, que a gente se faça existir, que a gente se faça representar. Você acha que o racismo ele torna as mulheres invisíveis na política? Com certeza. Mas nós temos uma tarefa esse ano, Uau. eleitoral, 2022. Presta atenção nessa tarefa, gente. Se Ieda falou, a gente tem que cumprir. É colocar mais mulheres na política partidária eleitas. Tarefa. Primeiro, ser candidatas. Segundo, ganhar as eleições e depois assumir o nosso papel. Esse é o nosso... Por que eu estou dizendo isso? Porque esse país, ele não quer isto. Ele é o tempo todo nos negando essa possibilidade. Nós temos várias possibilidades. Nós temos grandes possibilidades de estarmos em todos os lugares. Eu sempre digo, nós precisamos estar na associação de bairros, nos conselhos escolares, nos conselhos educacionais, da saúde. Nós precisamos estar na presidência dos partidos, nós precisamos estar na gerência das nossas firmas, nós precisamos estar gerenciando a saúde. Nós precisamos estar nos lugares que têm poder de dinamizar a sociedade. Então, vereadores, nós precisamos de vereadores e vereadoras negros. Prefeituras, nós precisamos de prefeitas e prefeitos negros. Assembleia Legislativa, nós precisamos ter as nossas representações lá, porque nós temos voz para isso. Sim. E aqui em Brasília, os deputadas federais. Com certeza, nós vamos subir a rampa como presidente da República. Esta é a grande tarefa. Uau. Mas para isso a gente precisa sacudir o país. O racismo vai impedindo. Está corretíssimo. E nós precisamos fazer com que esses meninos, que são jovens cientistas, que eu conheci numa atividade em Minas Gerais, eles hoje estão crescendo para assumir o país. Nós, negros, 56,2%, vamos assumir o país. É natural. A naturalidade. Então, negro vota em negro. Negras votam em negras. Nós, da população negra, queremos ter a maior bancada desse país para a gente poder fazer com que essa situação vivida por nós do Movimento Negro Unificado, a história do Movimento Negro Unificado, ela vai se escrevendo com a nossa participação na sociedade. Então, Ativa, né, Ieda? Não é só... Então, qual é a tarefa minha? É debater isso dentro da minha família. E dizer, gente, escolheremos os negros para nos representar. E isso precisa replicar nas outras famílias. Isso precisa ganhar as ruas da cidade, precisa ganhar as redes. Isso precisa ganhar a vontade de alguém que diz, se somos 56,2% da população, é no mínimo o que eu quero ser em todos os espaços. Exato. A tarefa de 2022 também é essa. Hoje vocês não sabem, mas hoje é dia 12. A gente vai postar isso talvez no final do mês. Mas ontem, dia 11 de julho, nós comemoramos a publicação da Lei Afonso Arinos. Assim como a Sara falou no início, né, ela é uma lei muito importante porque ela foi o primeiro marco jurídico no qual eles colocam o racismo, né, como uma contravenção penal. É claro que a gente pode ter milhões de discussões sobre essa lei, mas fato é que ela existe e fato é que ela é um marco. E, para além disso, né, em 88 também nós tivemos a Constituição Federal e nela a gente tem o crime de racismo de fato, né, como algo inafiançável, enfim. A minha questão, né, que a gente queria falar com você um pouco agora, é se você acha, qual a relevância que você acha dessas questões legislativas, né, então dessas alterações, dessas leis, tendo em vista o mito da democracia racial, né, que está tão presente no não na nossa, porque nós já superamos essa fase, mas que muitas pessoas entendem que não existe racismo no Brasil porque nós não tivemos um apartheid ou porque, enfim, né, a gente tem várias discussões quanto a isso. Mas o que você acha, né? O que a gente deveria, primeiro, qual a importância dessas leis? E o segundo, qual o outro caminho? Será que importante seria fazer políticas públicas? Essa parte que você falou, né? Que nós temos que começar dentro das nossas casas. Também isso é muito importante, né? Mas talvez como nós podemos desenvolver essa discussão dentro das nossas casas também, porque às vezes é difícil, né? Então essa é a nossa Tem uma dúvida. máxima do Movimento Negro Unificado que é reage à violência racial. A reação que nós estamos tendo hoje, em 2022, é muito fruto do trabalho que nós tivemos ao longo desses últimos anos, desses últimos 50 anos de trabalho
efetivo de combate ao racismo. Sistematicamente a gente levanta todos os dias para combater o racismo. Verdade. Nós denunciamos que a democracia racial era uma farsa e cobramos do governo brasileiro e estamos cobrando a reparação correta para o Exato. crime que a população negra sofreu durante quase 400 anos. E nós vamos ter que ter essa reparação. E agora, em julho, né, em nome de 7 de julho do lançamento, 18 de julho do lançamento e depois de 7, quando nós fomos para as escadarias, em 78, mais de 2.000 pessoas em São Paulo, nós dissemos: o mito da democracia racial caiu. Chega de mentir para o país que somos todos iguais e que somos irmãos. É mentira. É mentira. Nós temos uma história para ser contada e os negros nesse país são massacrados todos os dias. Nós fomos os primeiros trabalhadores a não ter direito nesse país. Então, o 1º de maio tem que refletir esta reparação de que nós queremos emprego, mas nós queremos reparação do povo negro, que não teve indenização dos quase 400 anos de trabalho escravo. Toda legislação que vem para nos ajudar na reflexão, ela é super importante. Nós não podemos abrir mão Exato. de nenhuma legislação. Aliás, nós devemos acentuar que essa legislação, ela vem coroar um momento de grande sofrimento, mas tiveram outras legislações para proteger os brancos desse país. Sim. Para alijar todos os negros de qualquer tipo de benefício. Verdade. Então, nós precisamos compreender isso. Então, quem estuda os operadores do direito, e eu digo isso, tem que ter a sabedoria de observar a grandeza de como foi caminhando diante das nossas pressões, a pressão do movimento negro, do estudo que a gente fez. Isso só não é o suficiente. A gente achava que era necessário ter uma disciplina da história da África. Não. A escola precisa se envolver no combate ao racismo, perpassando por todas as disciplinas e o respirar da escola. Nós chegamos a essa conclusão. Mas para chegar a isso, nós fizemos vários debates. Então, por exemplo, nós temos a Bahia como um local onde se experimentou essa história, a história da África, apartada de tudo. Foi lá que a gente disse: não pode ser assim. Né? Então, quando você traz a Lei Afonso Arinos, ela foi importante. Agora, mais importante é racismo é crime. Sim. Sabe? Dizer e enquadrar as pessoas nesse tipo de crime e fazer com que elas sejam punidas. Porque nós temos, no nosso país, muitas pessoas que são racistas. Sim. E que não têm uma punição correta. Exato. E racismo causa dano na nossa humanidade. Então, portanto, o crescimento da legislação é importante. O estudo da legislação e perceber isso. Racismo não é uma briga que se resolve pagando uma cesta básica. Exato. Racismo é um crime. Então, eu acho que é uma evolução. Essa evolução, ela é fruto do papel e que o movimento negro teve. Então, a gente não pode abrir mão das nossas conquistas. Sim, então, sim. quando alguém para um ônibus, para o metrô, e dá voz de prisão, ou chama a polícia e diz: essa mulher está sendo racista, este homem está sendo racista, nós precisamos corrigir isso. Esta coisa é o fruto da crescente consciência negra do país. Sim. E do pertencimento racial. Não toque no meu amigo. Não fale isso. Que Porque ainda se é você singelo, falar- né? Ainda é pequeno, mas se tá você falar, melhorando. aí você chega lá, você tem alguém que está operando. Sim. Não, mas isso aqui eu acho que não é racismo. Não, você não está pago para achar nada. Você tem exatamente. que registrar E aplicar a lei. e aplicar a lei. Mas a gente vai conseguir fazer isso. Mas só de parar um ônibus ou alguém dizer: estou gravando e vou te denunciar. Exato. Porque o senhor foi... a senhora não quer que um entregador negro entre na sua casa? Isso é racismo. As pessoas reagem. Então, o Movimento Negro Unificado pede, conclama, chama todo mundo para reagir à violência racial. Uau. E aí, a reação tem que ser essa. Sim. Agora, a gente precisa também, não podemos reagir sozinho. Isso. A reação tem que ser coletiva, do sentimento e de alguém que diz: olha, você foi vítima, estou aqui do seu lado. Nós aqui em Brasília temos algumas pessoas que sempre se manifestam de forma muito racista. E aí, algumas pessoas que foram enquadradas. É isso, o resultado da nossa organização. Ieda, agora no dia 25 de julho, a gente comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
Lélia Gonzalez, ela falava muito sobre a distinção do feminismo negro, né? E como realmente a gente tem lutas particulares que não se confundem, com aquelas lutas de 8 de março. Então, eu queria saber um pouco de você, qual que é a importância dessa data e como que a gente pode se apropriar dessa relevância do dia 25? Julho das Pretas. Sim, Uau. razão por estarmos aqui hoje Exatamente. também. Então, ele coroa todas as nossas possibilidades de luta e resistência. Começou com um dia, Dilma realmente sancionou a lei, é um dia internacional, Caribe, e todas nós, internacional da mulher negra, e isso deu um sentido. Eu tenho quase que certeza que nós conseguimos ampliar. O Brasil todo, em julho, discute vários caminhos para que a gente possa vencer o machismo, o racismo, para que a gente possa denunciar o quanto nós somos vítimas do feminicídio, o quanto nós não temos a condição de sermos atendidas, porque o atendimento chega depois, a morte chega antes. Sim. As mulheres negras, e tem uma estatística já sendo elaborada pelas mulheres deficientes do país, que nós, mulheres negras, quando não perdemos a nossa vida, nós somos vítimas da cadeira de roda, de algum tipo de violência, de deficiência, e nós não temos assistência, porque nós não temos uma família que dê conta da sustentação de uma pessoa que tem esses problemas. Então, há uma outra violência, então há uma outra estatística nascendo que diz que nós, mulheres, ficamos desprotegidas. Nós perdemos a nossa vida, já é o fim. Às vezes a gente perde os filhos, ou nós ficamos com a sequela da violência e nós não conseguimos punir os culpados. Isso é difícil. Em julho a gente realça o cuidado que a gente tem que ter com todas as mulheres. Tereza, ela é uma mulher que liderou um quilombo depois da morte do seu parceiro, mas com altivez, e nos disse da possibilidade de que nós podemos assumir o poder, comandar e sermos absolutamente propositivas para a nossa resistência. Então, Tereza, Luísa, Lélia, Marielle, nós temos uma quantidade de mulheres que floresceram, que viraram semente. Né? Que a gente sabe da injustiça que foi feito com algumas. E a gente sabe quanto a gente precisa ocupar as universidades, mas ocupar os outros espaços também determinantes e ocupar as nossas vidas, dando o rumo que a gente quer. Então, o grito da libertação, ele não pode ser só no 8 de março, que é uma data muito importante para a gente. Também. Mas o Julho das Pretas, o 25 de julho, já se tornou um marco no país onde a gente pega jovens, crianças, as mais velhas. Nós precisamos ter uma política para a nossa terceira idade, para as mulheres mais velhas, porque nós não temos mais condição de corresponder a algumas questões que o país, que a sociedade, que o mundo do trabalho coloca para as pessoas mais jovens. Mas nós produzimos conhecimento e coragem. Então, eu acho que a gente é junta. Então, o julho é isso, é a juntada de todas essas questões. Nós precisamos continuar reafirmando nossos espaços aqui dentro. Nós precisamos continuar dizendo que a beleza que foi vendida nesse país nos destruiu e que nós somos mulheres que temos, sim, condição de encarar o Brasil, não só na superficialidade do mundo superficial da beleza, mas quando eu passo um batom na minha boca, essa boca tem dona. E dessa boca sai conteúdo para a resistência. Quando eu amarro o meu cabelo, ou eu solto o meu cabelo, esse cabelo tem dono, tem existência. As cores, o óculos, o jeito de andar, de respirar, a forma da gente dizer não, nós não queremos. Sim. É bacana isso. A gente aprende um com a outra. Quando eu olho, eu chego num lugar em que eu dou de cara com outra mulher negra, a gente sabe o que a gente já passou para chegar onde nós estamos.
Verdade. É uma sobe e puxa a outra. Exato. Pra mim é isso, o sentido é esse. Ieda, você falou sobre estatísticas, me fez lembrar uma frase de Evaristo Conceição, que falava assim: combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Uau. E, nossa, sempre me toca muito essa frase. Você falou sobre as mulheres que se fizeram sementes, né, que ecoam, a voz delas continua ecoando aqui, e que, né, pelos motivos tristes, pelos motivos trágicos, pelos motivos que são, sim, por causas raciais, a gente sabe. A gente sabe que tem essa raiz e que ainda acontece, elas ainda fazem parte dessa luta poxa, tomara que esse combinado dê certo. Tomara que a gente consiga reverter essas estatísticas. Sim. Tomara que a gente consiga cada vez menos ver pretos e pretas morrendo, porque são pretos e pretas, sabe? Não faz sentido algum. Então, só queria fazer esse comentário mesmo que você falou sobre as estatísticas, vamos continuar lutando para mudá-las. 25 de julho. Deixa eu até mostrar para o pessoal de casa. Eu quero trazer a jovem negra grávida Kathleen Romeu assassinada. Justiça. Basta. Contra o genocídio do povo negro. Uau. Nós precisamos continuar lutando. Olha aqui. Reagir à violência racial. Racistas não passarão. E quero reagir à violência racial. Beije sua preta em praça pública. Beije o seu preto em praça pública. Nos beijemos em praça pública, porque o Brasil é nosso. Sim. Nós somos a maioria absoluta desse país. Quem não compreender isso, não pode, em hipótese alguma, passar perto de dirigir ou comandar o país. Verdade. Gente, então nós estamos finalizando o nosso podcast já. Nós queremos muito agradecer a presença da Ieda. Nós temos um carinho, assim, eu particularmente tenho um carinho imenso, mas eu também tenho certeza que as minhas colegas também, minhas companheiras de trajetória e também de vida, também são, assim, infinitamente gratas, não só pelo que você nos traz, mas também isso que a gente falou, né, por tudo que você faz, né, a sua presença é uma presença marcante. Onde você está, a gente já viu seu sorriso, já viu que você está lá falando coisas que realmente são efetivas, né, como você falou, a gente não está simplesmente num discurso raso, a gente tendo mais profundo, né? Nós queremos ser compreendidas como mulheres, como profissionais, como mães, como realmente essa integralidade que nós somos. Então, muito obrigada pela sua presença, a gente te adora. Eu também posso deixar um presente para vocês? Ah, então mais presente. Ela deixou a gente cheia de presente, gente. A gente tem esse presente. Bandeiras de bolsa para a gente poder seguir lutando. Bandeiras de bolsa, ó, que põe na bolsa, deu, a gente já mostra, já levanta a nossa bandeira. Então, lindo. Olha aqui, eu adquiri esse livro, Amor Sem Miséria, do Milsou Santos. E eu quero dizer para vocês que eu trouxe para elas, para vocês, Uau. A luz. Admito, eu andava apagado. Meio descrente, depressivo, meu sonho parecia ter morrido, quando repentinamente reacendeu a luz na minha mente. Foi lindo. De uma esquina pela qual eu passava, dava para ver uma praça. Na praça estava um guri, pretinho, distraído, sentado num banco, lendo um livro, com os olhos famintos. Por isso, persisto. Que bonito. Obrigada. Obrigada, Ieda. Gente, eu também quero agradecer as minhas colegas, a Gabi e também a Sara. Muito obrigada. Foi um prazer dividir essa mesa com vocês. Nós vamos deixar os links do escritório aqui embaixo. Então, se você quiser nos seguir, se você tiver também alguma dúvida, nós estamos à disposição. Queremos fazer mais podcasts, queremos conversar com mais pessoas, porque realmente nós entendemos que a pauta antirracista, ela tem que ser trazida e tem que ser debatida. Então foi um prazer, que bom que vocês estão com a gente. O Instagram da Ieda também está aí embaixo. Verdade. Pra todo mundo seguir ela, nossa convidada. Sociais. Exatamente. Tchau, tchau. Obrigada.